Hello, 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 minha gente maravilhosa. Pronto. Peraí. Aí. Sabadão, dia de live pra falar o quê? 2 fatores que te impedem de viver o teu propósito de vida. Esse é o tema da live de hoje. Deixa eu fixar ele aqui pra todo mundo. E aí, Dai? Que bom que vocês estão aí, cara. Sabadão, tem alguém aí comigo? Vocês estão me ouvindo bem? Nossa, será que sabadão a galera vai estar aí? Mas tá todo mundo aí. Bateu saudade, a gente nem ficou juntas hoje, né, Dai? 10 horas só. E aí, galera, vamos lá. Hoje eu tô aqui pra falar 2 fatores que te impedem de viver o teu propósito de vida. E se der tempo... Tá falhando? Deixa eu pegar meu... Bom, peraí. Melhorou, Dai? É porque eu tava escrevendo e eu tava com a mão no microfone. Vê aí se melhorou. Agora melhorou. Eu tava escrevendo aí, ficar com a mão no microfone do celular embaixo, então agora tá certinho. Tô sem bateria no meu fone aqui, senão eu pegava ele. Gente, e aí, Luiz? Que bom que você tá aí. Luizão, fera. Gente, hoje eu vou falar dos 2 fatores que te impedem de viver o teu propósito de vida, né? Se for o caso. E... se der tempo, eu vou falar das 3 chaves espirituais para você se conectar com o seu poder interior e com a sua luz interior. Então, fica aí comigo até o final. E da onde eu tirei esses 2 assuntos, né? Eu tirei isso da minha história, eu tirei da minha vida. Eu vi o que me impedia de viver o meu propósito de vida, de passar tanto tempo no piloto automático. E aí eu falei, caramba, cara, essa chave caiu para mim e ela pode cair para mais gente também. Mas antes, para quem está assistindo a gravação também, eu quero me apresentar rapidinho, porque tem muita gente nova chegando todo dia aqui no Instagram. Então, eu sou a Andressa Scherer e a minha missão é te ajudar a viver o teu propósito de vida, que é ser quem você é. Eu costumo falar que eu trago um pouquinho de luz pro teu caminho, coragem e uma dose de foda-se também, para você ser quem você nasceu para ser, porque precisamos disso. Falar isso às vezes é bom também na nossa jornada e na minha foi fundamental, tá? Então, eu sou coach e Theta Healer de propósito de vida e ajudo você a viver o seu propósito de vida. Essa é a minha missão, tá bom? E aí, vamos lá falar dos 2 fatores que te impedem de viver o teu propósito de vida? Para quem tá ao vivo aí, coloca aí pra mim o que vocês acham que impedem as pessoas de viver o propósito de vida delas. Comenta aí pra mim o que você acha que pode ser isso, o que você imagina que sejam aí esses 2 fatores, pra ver se a gente tá mais ou menos alinhado aí, o que vocês já experienciaram disso, né? Eu sei que alguns de vocês aqui que estão ao vivo já passaram por essa trajetória também. E aí, gente, por que eu tô trazendo esse assunto hoje, né? Só pra contextualizar. Ontem à tarde, quem me acompanhou nos stories aí viu que eu falei sobre isso. Ontem à tarde eu tava tentando criar algumas coisas e bloqueou, assim, sabe? Eu não conseguia ter ideia, eu tava angustiada, tava com um nó na garganta e eu parei tudo e fui meditar. E eu fui meditar, coloquei pra fora, chorei, me deu vontade de chorar, chorei, coloquei pra fora as coisas. E aí eu me centrei de novo. E aí começou a vir insight. E eu comecei a receber muita coisa e comecei a escrever. E aí eu falei, cara... e aí eu comecei a me observar naquele processo de escrever, né? Eu comecei a ver o quanto... às vezes a gente recebe e a gente tem a intenção de colocar e de compartilhar as coisas e aí vem a autossabotagem. E eu comecei a me observar ontem nesse processo
E eu comecei a ver a minha mente falando assim, mas será que eu vou compartilhar isso com as pessoas? Será que isso vai fazer diferença na vida das pessoas? Será que vai ser importante? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ser reconhecida por isso? E veio um monte de e se, e será, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. E aí eu vi que isso nada mais era do que um comportamento do meu ego, sabe? Tipo, foda-se se isso vai servir pra alguém ou não, isso serviu pra mim. E se servir pra uma pessoa que seja, tá tudo bem. E eu não preciso ser reconhecida por isso, entendeu? Porque isso fez diferença na minha vida, então eu já reconheci. E aí eu vi que não é sobre mim, é sobre o outro, entende? Então se eu deixo de compartilhar algo que fez diferença na minha história, eu tô pensando em mim, eu não tô pensando no outro. E aí eu falei, cara, eu vou levar isso pras pessoas, sabe? E parte do que eu vou trazer nessa live aqui hoje é o que eu escrevi ontem. Não é tudo, porque a gente só tem 1 hora aqui, mas parte disso veio desse processo de ontem. E veio de falar assim, não, eu não vou ficar guardando, sabe? Eu vou compartilhar sim. E é por isso que muitas vezes as ideias ficam na gaveta, né? Muita gente tem ideia incrível e aí deixa na gaveta por ficar pensando nisso. Mas será que as pessoas vão gostar? Mas será que vai fazer diferença? Mas isso, sabe? Isso é seu ego te sabotando e querendo te deixar naquela zona de conforto. Então eu falei, não, eu vou compartilhar. E é o walk the talk, né? Se eu identifiquei isso ontem, eu vou vir aqui e vou fazer. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Então, esses 2 fatores que te impedem de viver o teu propósito de vida é o que eu vou compartilhar com você ontem, que veio desse processo criativo de ontem e que foi a minha história e que de alguma forma, se servir pra você, alguma palavra, alguma coisa que eu falar aqui, eu já vou ficar muito feliz. E, enfim, é isso. O Luizão falou procrastinação, massa. Podemos fazer uma live só sobre procrastinação. E é isso, muitas vezes as pessoas, não é um dos fatores que eu vou trazer hoje, mas eu vejo que a procrastinação é o que impede muita gente de realizar as coisas, né? E a procrastinação, ela tem vários fatores que levam à procrastinação, a gente pode falar disso em outro momento, tá bom? Mas vamos lá, então, que tem muita coisa pra falar. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre fui, as minhas alunas até falam, né, que às vezes eu dou o soco no estômago carinhoso, né, porque eu sou uma pessoa amorosa, eu tenho lua em câncer, então eu sou uma pessoa super emotiva, tá? Mas hoje eu quero gerar um processo de despertar na tua cabeça. Eu quero, de fato, gerar e compartilhar com você um inconformismo meu, tá? E eu quero te falar que você tem que colocar em prática aquele conteúdo que você consome. Não adianta nada você vir e passar 1 hora aqui comigo e não colocar nada em prática. Adapte isso para o seu contexto e coloque em prática. Então, papel e caneta na mão, todo mundo, porque a live de hoje vai ter exercício, tá? O Marcos falou, falta de persistência e a necessidade de sobrevivência. Falaremos sobre isso hoje, necessidade de sobrevivência. Mas também não é um dos 2 fatores que eu vou compartilhar. Todos são muito bons aí que vocês estão falando, fazem parte desse processo, mas eu vou trazer aqui 2 coisas diferentes, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar pra você é que teve algum momento da minha vida que eu tive que falar um basta, eu tive que falar um chega, eu tive que falar um cansei, sabe? E eu tava ontem, sério, eu escrevi ontem, mais de 10 páginas aqui, tá? Isso vai pra um livro, vai pra um e-book, vai pra alguma coisa. E eu escrevi veio assim de dentro, sabe, um inconformismo de falar assim, como que as pessoas passam a maior parte da vida fazendo algo que elas não amam, como que as pessoas passam a maior parte da vida sem sentir realização, vivendo num piloto automático. E aí eu me lembrei de algo que eu estudei há 1 ano atrás, tá, que foi uma pesquisa do IBGE, que o IBGE revelou que as mulheres, elas são, em média, mais instruídas do que os homens. Então, as mulheres são, em média, mais instruídas do que os homens.
e ganham, em média, 20% a menos. O salário é 20% menor do que o dos homens, tá? E eu falei, cara, que porra é essa? Por que isso, né? Por que dessa diferenciação? E eu vivi isso no mundo corporativo. Eu assumi uma posição que numa empresa de mais de 100 anos nenhuma mulher tinha assumido. Eu fui a primeira mulher a assumir essa posição. E por que existe essa diferenciação? Porque houve uma convenção lá atrás, né? Que lá na época, muito no início da espécie humana, né, que o homem fez algumas atividades onde ele desenvolveu um porte físico, né, diferente da mulher por conta das atividades que ele desenvolvia, e criou-se essa convenção de que a mulher é o sexo frágil, de que o homem é o provedor, sabe? E nada contra, eu não sou feminista, porém eu acredito que todos nós temos o lado masculino e o lado feminino dentro da gente, e a gente tem que buscar uma harmonia. Então, tanto a mulher quanto o homem tem que buscar uma harmonia do seu masculino com o seu feminino, que é o yin e o yang. E eu acredito que quando que a gente vai ter essa equidade, porque não é para ter diferenciação, somos todos iguais, nós somos todos alma. Então, pouco importa homem, mulher, entende? Na minha visão. E aí, como que a gente vai buscar essa equidade? A mulher rompendo esse padrão que foi construído lá atrás, em muitas civilizações atrás, sabe? E assumindo a sua posição, assumindo o seu papel. E é isso que eu quero fomentar aqui com o meu trabalho. É por isso que o meu trabalho é direcionado para mulheres. Porque eu vivi lá no mundo corporativo o preconceito. Eu vivi lá no mundo corporativo. Embora a empresa que eu trabalhava, ela apoiava muito a mulher em cargos de liderança, mas era um processo muito lento, e não por conta da empresa, mas por uma convenção da sociedade. Então eu vivi esses dois lados, eu assumi um ambiente muito masculino dentro da indústria, e eu sei o quanto é desafiador isso para a mulher. Então é por isso que o meu trabalho é só com mulheres. Só que assim como eu disse chega, eu cansei de ver isso, de ver as mulheres vivendo isso e não, sabe? Eu falei, eu preciso ser eu quero ser um instrumento de despertar. Eu quero ser uma facilitadora para que as mulheres vivam o seu propósito de vida, porque é o que eu fiz e estou fazendo da minha vida. E eu sei que é punk você andar nessa jornada sozinha, e não precisa andar sozinha, sabe? Então, assim, uma coisa, né, que eu fiquei me perguntando: se todos nós vamos morrer um dia, qual é o sentido da nossa existência aqui? Se todos nós a gente vai partir, essa é a única certeza que a gente tem da vida. Qual é o sentido dessa existência? Por que a gente está aqui? E aí, tem uma pergunta muito parecida com essa, que foi a pergunta que literalmente mudou todo o rumo da minha vida. Que foi o seguinte: se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria o que você está prestes a fazer? Eu me lembro exatamente do dia que eu me fiz essa pergunta. Exatamente. Olha só, eu tava num momento da minha vida no mundo corporativo onde eu tinha acabado de assumir a gestão da manufatura, tinha uma equipe de mais de 100 pessoas, eu tinha sido a primeira mulher a assumir aquela função na história da empresa, já tinha tido prêmio internacional, ganhava um salário de 5 dígitos, era super bem sucedida para os outros no mundo corporativo, eu tinha uma carreira promissora ainda pela frente, então eu era uma pessoa que a empresa apostava muito. E aí eu tava vivendo aquele script da sobrevivência, né? Que o Marcos até falou aqui sobre a sobrevivência. Eu estava vivendo o script da sobrevivência. Tinha saído da faculdade, tinha arrumado um emprego, estava ganhando um bom salário, estava constituindo estava constituindo carro. O próximo passo ia ser casa, constituir família e por aí vai. Então eu estava seguindo exatamente o by the book da sobrevivência. Só que quando eu me fiz essa pergunta, se aquele fosse o último dia da minha vida, se eu faria o que eu estava prestes a fazer, eu falei, cara, não!
Eu não faria o que eu estava prestes a fazer. E aí, primeira coisa, né? A primeira reação que eu tive foi desabar em choro. Porque eu falei, como assim? Eu não faria o que eu tô indo fazer agora. Como assim eu não ia viver aquilo? Era uma vida que muita gente queria. Era um cargo que muita gente queria. Era uma posição que muita gente queria. Corrida dos ratos, perfeitamente. Conceito do nosso grande mestre Robert Kiyosaki. Corrida dos ratos. Eu estava exatamente vivendo isso. Só que aí, por que a gente se mantém nisso? Né? Porque imagina o que passou na minha cabeça naquele momento. Eu tenho um status, eu tô num trabalho que eu sou reconhecida, eu tenho reconhecimento financeiro, eu tenho reconhecimento profissional, eu tenho reconhecimento emocional. E isso era tão forte para mim que o meu carro, para vocês terem ideia, o quanto o meu carro alimentava esse meu lado que não era saudável. Por quê? Eu tinha um Golf, banco de couro, teto solar, esportivo. Era um carro que não era comum mulheres terem aquele carro. E eu, uma mulher, né, jovem, bonita, andando com aquele carro para cima e para baixo, quando eu chegava nos lugares, os caras ficavam tudo uau, sabe? E aquilo me alimentava. Vocês acreditam nisso? Que a minha vulnerabilidade seja a tua força, mas aquilo me alimentava. Eu me sentia bem com aquilo. Eu achava que aquilo era o máximo. Mal sabia eu, naquele momento, que o meu amor próprio era zero. Então, eu precisava buscar essa fonte do externo para me alimentar. Só que, qual que era o trabalho mental que acontecia comigo? Como que eu ia, jogar de lado todo esse reconhecimento para viver o que eu realmente queria viver? E sair dessa posição para algo totalmente incerto, que eu não sabia se eu ia ter reconhecimento, que eu não sabia se ia dar certo, que eu não sabia se eu ia ganhar a mesma coisa que eu ganhava ou mais. E aí vem, gente, essa questão, né, do primeiro fator que me impedia de viver daquilo que eu amava, de viver o meu propósito de vida, que é o quê? O medo. O medo do e se, o medo do desconhecido, o medo de chegar literalmente na ponta do abismo e falar assim, cara, e agora? O que eu faço? Eu fico aqui em terra firme, que todo mundo fala pra ficar, ou eu vou me jogar e vou aprender a voar? E era medo, 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 medo. Medo de saber se ia dar certo, medo de saber se eu ia ficar bem, se eu ia ser reconhecida, se eu ia... Medo. Só que aí, o que é o medo? O medo, ele não é a causa, ele é um sintoma. A causa é muito mais profunda do que o medo. E o medo é um sintoma do quê? O medo é um sintoma de proteção do seu ego. Então, eu percebi que o ego acionou o medo em mim, por quê? Porque pro meu ego, aquele meu status, aquele meu carro, aquele meu salário, aquele meu cargo, aquela minha posição, o futuro promissor que eu tinha lá dentro, ele alimentava um lado não sadio do meu ego. Então o ego meio que fala assim, como que você vai sair disso? Não sai disso, isso tá muito bom. E aí você vai sair disso e vai pra o quê? Eu não sei o que é esse o quê. E o ego odeia o desconhecido. Então, ele cria esse medo, por quê? Porque a causa disso é muito mais profunda. E aí é um ponto que a gente vai abordar aqui. No fundo, o que o teu subconsciente, aí não é o teu consciente, é o teu subconsciente. O que ele tá analisando? Ele tá se reconectando com frases que talvez você ouviu a sua vida inteira. Que, às vezes a pessoa tem o sonho de ser, sei lá, escritora. E aí ela escuta que no Brasil ser escritor não dá dinheiro. Às vezes ela quer ser dançarina. E aí ela escuta que no Brasil ser dançarina não dá dinheiro. Às vezes ela quer ser pintora. E aí ela escuta que ser pintor não dá dinheiro. Às vezes ela quer ser engenheira, que foi o meu caso. E escuta que engenheiro não dá dinheiro. Eu escutei algumas coisas do tipo, você tem que fazer odonto porque odonto dá dinheiro.
que eu fiz? Meu primeiro vestibular eu fiz para odonto, não passei. Mas eu fui lá e fiz. Por quê? Porque eu ouvi isso dentro de casa. Entende? E as pessoas nos falam isso pelo bem, porque elas querem o nosso bem. E na cabeça delas aquilo é o certo. E eu tava seguindo esse script. Exatamente. E aí fica também armazenado no subconsciente o seguinte, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que ralar muito, porque você tem que trabalhar muito, porque tem que ser com muito esforço, sabe? E essa questão da sobrevivência também está armazenada no nosso subconsciente. Por quê? Porque lá atrás, na época do homem das cavernas, qual que era o instinto? Instinto de sobrevivência. Os nossos ancestrais viveram períodos de guerra. Qual era o instinto? Instinto de sobrevivência. E a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte reptiliana do nosso cérebro, que traz também esse instinto de sobrevivência. Então a gente carrega isso na nossa genética, no nosso DNA. E isso alimenta o nosso subconsciente e nos mantém naquela posição de sobrevivência. Então, o que a gente faz? A gente faz o que todo mundo faz, que é o efeito manada, e a gente busca sobreviver. E aí vem a correlação com o dinheiro, que é nós estamos num mundo capitalista, num mundo onde a moeda, né, de troca é o dinheiro. Então, eu preciso ter dinheiro para sobreviver. Até vou falar, cancela pro universo não achar que essa é uma crença minha, né? Então, o que acontece? A gente entra nesse piloto automático. Só que a gente esquece que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. E todo dia é o nosso último dia. Vocês já pararam para pensar que todo dia pode ser o nosso último dia? Hoje pode ser o nosso último dia. Amanhã pode ser o nosso último dia. Tomara que não seja, mas pode ser. A gente não sabe. Então, o que eu vou fazer com esse último dia que é me dado? Eu vou viver algo que os outros querem que eu viva ou eu vou viver o que eu quero viver? E foi essa a pergunta que eu me fiz lá atrás. Então, o que acontece? Não é simples. Não tô falando aqui que é fácil você deixar o seu ego de lado e tomar uma decisão dessas. Porque não é fácil. É bem desafiador. É você contrariar muita gente, é você romper vários padrões e coisas que estão no teu subconsciente, que às vezes você nem sabe. Mas no fundo, como que você passa por tudo isso? É você ter uma noção e um despertar de consciência que você não está aqui só de passagem, que você está aqui para viver a sua vida. Caso contrário, quando você nascesse, quando nós nascemos, nós teríamos vindo com um manual de instrução. E a gente não veio com um manual de instrução. E aí eu vou falar aqui depois qual é essa singularidade que tem entre a gente. Mas a gente não veio aqui com um manual de instrução. Então a gente está aqui para experienciar a vida e viver. Eu vou falar disso mais pra frente, tá? E Andressa, como que a gente trabalha essa questão das crenças, né? Eu não vou aprofundar nisso hoje, mas assim, no Theta Healing a gente vê que a gente tem 4 níveis de crença. E esses 4 níveis, eles transitam por crenças que a gente adquiriu nessa vida, desde a nossa infância até o momento presente, até crenças de outras gerações, da nossa ancestralidade. A gente carrega no nosso DNA informações de até 7 gerações para trás e leva isso até 7 gerações para frente. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, tá? Então, qual é o exercício, né? O que você pode fazer na sua vida diante de uma situação onde, poxa, eu já sei que não é isso que eu amo fazer. Eu já sei que eu não tô vivendo o meu propósito de vida. Eu já entendi que se hoje fosse o último dia da minha vida, eu não ia fazer isso que eu tô prestes a fazer. Então, o que eu faço agora? Um exercício que eu quero que você
anote para você fazer depois é o seguinte: para e pensa o que você ganha e o que você perde por dar esse passo na sua vida. O que você ganha de mudar de posição, e às vezes não é necessariamente uma transição de carreira, mas é uma mudança de posição, de status, de cargo, de função, de empresa, enfim, é a mudança, é você se reconectar com aquilo que você realmente quer, aquilo que realmente faz o teu coração bater mais forte, não importa. E não necessariamente é uma transição de carreira, o importante é você sentir e viver o que faz sentido para você. Então, o que você ganha se você tomar essa decisão? Se você gerar essa mudança na sua vida? E o que você perde se você não fizer isso? Qual é o custo de oportunidade por trás? O que você deixa de ganhar? O que você perde da sua vida se você não gerar essa mudança? Faça esse exercício. Pare e analise isso. E o que acontece? Às vezes a gente se mantém numa situação, se mantém na zona de conforto, se mantém fazendo aquilo que a gente está fazendo, mesmo sem querer, porque de alguma forma aquela situação nos traz um benefício. No meu caso, eu fiquei 7 anos trabalhando com algo que eu não amava. 7 anos no piloto automático. 7 anos sobrevivendo. Por quê? Porque aquilo me trazia benefícios. Eu tinha dinheiro, eu tinha reconhecimento, eu estava num ambiente conhecido, eu já sabia o caminho das pedras, eu já sabia como me destacar, eu já sabia o que eu entregava, eu já sabia colocar os meus talentos em prática. Entende? Então aquilo me trazia uma série de benefícios. E o passo que eu queria dar, eu não sabia os benefícios disso. Eu não sabia se eu ia ter benefícios ou não. Certeza, concretos. Só que quando eu parei pra analisar isso, eu falei, cara, se a minha vida acabasse hoje, não é isso que eu ia fazer. Se eu soubesse a data da minha morte, eu não ia fazer isso que eu tô indo fazer. Então, o que é que eu vou fazer? E aí vem uma segunda questão, né? Que muita gente me pergunta assim, Andressa, quando você decidiu pela sua transição de carreira, você tinha certeza do que você queria fazer? Você tinha certeza do passo que você ia dar? Gente, eu não tinha certeza. Sabe quais as únicas certezas que eu tinha quando eu decidi que eu ia fazer minha transição de carreira? A primeira certeza que eu tive foi que se aquele fosse o último dia da minha vida, eu não ia fazer o que eu estava prestes a fazer. E aí, isso está conectado com o quê? A certeza que eu tinha era a vida que eu queria viver e as histórias que eu queria contar. Então, naquele momento que eu me fiz essa pergunta, eu parei, olhei para minha vida e falei assim, quando eu ficar velhinha, quando eu chegar no meu último dia de vida de fato, e eu olhar para trás, quais são as histórias que eu quero contar? O que eu quero ter vivido? Isso eu tive clareza. Isso eu falei assim, cara, são essas histórias que eu quero contar. Eu não sabia exatamente quais coisas eram, mas eu sabia as histórias que eu queria contar, o que eu queria sentir, o que eu queria viver. Isso eu sabia. E o segundo ponto que eu sabia, quando eu decidi fazer minha transição, era que eu queria gerar transformação na vida das pessoas. Eu sabia o que eu queria proporcionar para mim, para o outro e para o todo. Mas assim, era essa frase, eu me lembro do dia que eu escrevi isso lá em Tubarão, sentadinha na minha mesa, na cozinha de casa, eu escrevi, eu quero gerar transformação na vida das pessoas, a minha missão é gerar transformação na vida das pessoas. E aí, quando eu olhei para gerar transformação na vida das pessoas, as histórias que eu queria contar, eu olhei para aquele trabalho que eu tinha naquele momento e eu falei assim, esse trabalho me proporciona as histórias que eu quero contar e me proporciona gerar transformação na vida das pessoas? E eu vi que não. Aquele trabalho não me proporcionava isso. E eu falei, tá bom, então agora que eu tenho consciência, eu preciso gerar uma mudança na minha vida. Que mudança vai ser? Eu não sabia. E aí eu comecei a investir no autoconhecimento para compreender quais eram os meus valores,
quais eram os meus talentos, as minhas habilidades, e comecei a fazer uma tempestade de ideias, que é um brainstorming que a gente chama, de quais são as profissões que poderiam me proporcionar isso. Foi assim o meu processo de decisão da profissão. Porque a gente vai falar sobre isso mais na frente. A tua profissão é só uma forma de manifestar o teu propósito. Mas não é a tua profissão que é o teu propósito. Eu vou falar aqui depois o que é o teu propósito. Então eu comecei a encontrar quais eram as profissões dentro desse mundo material que a gente vive que iam me proporcionar as histórias que eu queria contar e gerar transformação na vida das pessoas. Então, se vocês pararem para pensar, poxa, eu quero gerar transformação na vida das pessoas. Eu não sabia direito como. Se vocês olharem a minha trajetória, passa aí depois dessa live, olha o meu feed do Instagram, de 1 ano pra cá. Teve muita mudança. E eu fiz a minha transição faz 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Teve muita mudança na minha comunicação, no meu nicho, no meu posicionamento. Por quê? Porque isso é um processo. Isso é um processo. Só que o que eu precisei vencer primeiro? A primeira coisa que eu precisei vencer foi o medo. Essa foi a primeira coisa que eu precisei vencer. Então eu venci esse medo. Eu não deixei o medo me paralisar, eu fui com medo mesmo. Essa é a diferença, eu fui com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo porque eu acreditei e vi que a vida podia ser muito mais do que aquilo. E que eu tava aqui pra viver e não pra fazer o que todo mundo achava que eu tinha que fazer. E aí, gente, o que acontece, né? Quando eu falei assim, cara, eu quero gerar transformação na vida das pessoas, quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento, né, que eu comecei a estudar essas coisas e comecei a estudar mais sobre espiritualidade depois da minha transição, eu entendi uma coisa, né, que o mundo externo, ele é um reflexo do mundo interno. Então, se eu quero gerar transformação na vida das pessoas, a transformação começa por onde? Dentro de mim. A transformação começa aqui dentro e é quando eu transformo aqui dentro que eu gero transformação lá fora. E isso é uma jornada. Por que é uma jornada? Quando eu comecei a trabalhar com o coaching, que foi o meu primeiro processo depois da transição de carreira, eu me posicionei no nicho de finanças para mulheres. E tem um porquê, né, por trás disso, social, que está conectado com o meu posicionamento hoje também. Porém, à medida que eu fui me conhecendo cada vez mais nesse processo, eu entendi que, na verdade, eu tinha uma crença lá da minha infância. E aí eu vou abrir total a minha vulnerabilidade aqui pra vocês, tá? Mas eu percebi que eu tinha uma crença lá da minha infância que era um padrão de competição com o meu irmão. Por que um padrão de competição com o meu irmão? O meu irmão, ele é consultor financeiro. E lá na infância, pela forma que a gente foi criado, pelo que a gente viveu e tudo mais, eu, na minha cabeça, como criança, naquele período, eu tinha que fazer e realizar coisas para ser percebida, assim como meu irmão era percebido pelos meus pais. Então, para ser amada, eu tinha que competir com ele. Para ser reconhecida, eu tinha que competir com ele. Porque eu achava que ele estava sempre à minha frente. Entende? E aí, eu caí nessa armadilha desse padrão de competição com ele. Só que eu despertei nesse processo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa jornada? Que o segundo fator que me impedia de viver daquilo que eu amo, o primeiro era o medo, o segundo era o quê? A falta de clareza. Só que a falta de clareza, a clareza não é algo que você tem assim, ó. Nossa, eu tenho... Agora caiu aqui. A Andressa tá aqui nessa live pra mim, agora tá tudo claro. Agora sim,
já sei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Não, lembra? A primeira coisa que eu tive certeza é, eu quero gerar transformação na vida das pessoas. Como? Qualquer coisa que me faça gerar transformação na vida das pessoas. E aí eu precisei trabalhar muitos meses naquele posicionamento de finanças. Eu comecei a trabalhar muitos meses naquele nicho de finanças, até perceber que não era aquilo também que me realizava, que ressoava comigo, que me fazia assim, cara, eu amo demais falar disso. Isso tá conectado com a minha história real, assim. Eu percebi que isso era uma parcela da minha história. Por que era uma parcela da minha história? Porque sim, eu precisei desenvolver um mindset abundante e financeiro para fazer minha transição de carreira. Eu estudei muito sobre finanças, muito. Eu comia todos os conteúdos de finanças todos os dias. E eu precisei aprender a lidar com o meu dinheiro para poder fazer minha transição de carreira. Eu aprendi a colocar o dinheiro trabalhar para o meu plano de vida e não o contrário. Entende? E aí, o que acontece? E aí vem a questão do ego de novo, porque eu tenho, né, curso na área de finanças, eu tenho mais de 80 alunas nos meus cursos, eu tenho depoimentos incríveis de transformação das alunas nesse meu curso, e simplesmente desapegar disso para falar daquilo que é a minha história. E o que é a minha história? A minha história, e aí vem um segundo exercício que eu quero trazer aqui para vocês. Faça uma linha do tempo da sua história. Faça uma linha do tempo e coloque, desde que você se lembra por gente, todos os seus principais marcos. Coloca lá todos eles e coloca assim, você vai dividir a folha no meio e você vai escrever para cima do meio da folha tudo que foi positivo e para baixo tudo que foi negativo. Se conecte com isso e comece a perceber por trás dessa sua história quais foram os seus comportamentos, quais foram os seus talentos que você colocou em prática, quais foram as coisas, os caminhos que você buscou na sua vida, quais foram as histórias que aconteceu na sua vida e como que você agiu diante delas, o que cada uma dessas histórias veio te ensinar, tanto de positiva quanto de negativa, e se conecte com isso. E o que eu percebi na minha história? Eu percebi na minha história que desde pequena eu fui por um caminho contrário ao que todo mundo falava. Desde a época que eu tinha 4 anos de idade, jogava futebol com os moleques de 10, 11 anos e era tipo a estrela do futebol. Isso era super não convencional. Desde eu sair de casa com 16 anos, desde eu ir embora, largar o meu trabalho, o mundo corporativo para viver daquilo que eu realmente acreditava. Então eu sempre contrariei o status quo, eu sempre segui um caminho diferente do que era o tradicional. Por quê? Porque lá no fundo eu seguia aquilo que estava falando aqui dentro, mas sem saber. Mas eu sabia que a vida era mais, eu sabia que podia ser mais, tinha algo dentro de mim que me gerava esse inconformismo. E quando eu me reconectei com isso, eu falei, cara, isso sou eu? Eu sou essa pessoa que busca viver aquilo que acredita, independente do que os outros vão falar? E aí eu fui percebendo isso e eu relutei isso também. E o que acontece? Quando você nega algumas coisas que o seu coração tá falando pra você, o universo, ele vem e faz assim, ó, tá bom, você não tá vendo? Então, pá, toma, agora você vai ver. E aí o universo começa a fechar umas portas pra você até que outras se abram. E o que o universo fez comigo? E aqui eu vou abrir vulnerabilidade de novo. Eu ainda não tinha entendido o que eu vou falar para vocês agora e anotem isso que eu vou falar. Eu não tinha compreendido ainda que o nosso propósito de vida é o quê? Ser a gente mesmo. O seu propósito de vida é ser você. O meu propósito de vida é ser eu. Por quê? Porque nós somos únicos. Você tem uma história que eu não tenho. Eu tenho uma história que você não tem. E o universo, Deus, o Criador, como você quiser chamar, ele quer experienciar esse plano da matéria de diferentes formas. Senão seríamos todos iguais. E cada um aqui tem uma história.
Cada um aqui tem uma coisa única que veio servir e oferecer ao mundo. Eu não posso oferecer o que você pode. E você não pode oferecer o que eu posso. Então, o que a gente veio fazer aqui é servir com o que a gente é, com o que a gente tem de melhor dentro da gente, com os nossos talentos, com as nossas habilidades únicas. E a nossa história foi o que nos preparou até aqui para a gente fazer esse servir. A gente vive o nosso propósito, a gente viveu o nosso propósito o tempo inteiro. Só que às vezes o ego veio e nos impediu de enxergar isso, ou quis nos proteger de forma enganosa. E como que eu percebi que o meu propósito de vida é ser eu? Eu me conectei com a minha história, comecei a compreender essas coisas, mas eu ainda estava relutando isso, eu ainda estava vibrando no apego, né? Como que, eu já fiz a minha transição, foi foda pra caralho fazer a minha transição e deixar tudo isso de lado. Segundo, eu tenho muitas alunas, eu tenho depoimentos incríveis, eu ajudei a transformar várias vidas, servi de instrumento para transformar várias vidas com aquele meu posicionamento. Como que eu vou deixar tudo isso de lado e vou seguir um novo caminho com aquilo que ressoa mais para mim? E aí o universo faz o quê? Tá bom, você não tá entendendo que o seu propósito é ser você? Me apaixonei, tive uma conexão de alma com outra mulher. E eu nunca tinha tido um relacionamento com outra mulher. Nunca. Eu namorei homens por muitos anos. E nunca tive esse olhar de ter esse desejo por mulher. Mas tive um amor de alma com outra mulher. E vivi isso. E por que isso aconteceu? Para justamente eu aprender a ser eu mesma, independente de qualquer coisa. A eu estar na rua ou estar num lugar com ela e se eu quiser abraçar, se eu quiser beijar, eu fazer isso sem me preocupar com o que os outros iam falar. E eu passei por esse processo e foi agora, foi recente, foi desde que eu vim para São Paulo. Hoje a gente não tá juntas, esse relacionamento de certa forma terminou de forma muito amorosa. A gente entendeu o propósito da conexão de cada uma e estamos seguindo o nosso caminho. Mas percebam o que eu quero falar, o universo veio de alguma forma me mostrar assim, tá bom, então eu vou te mostrar de todas as formas que você tá aqui pra ser você. E foda-se o que os outros vão falar. Por isso que eu falo que eu venho trazer um pouco de foda-se agora. Porque foi isso que eu aprendi. Entendeu? E isso passa por esse processo de desapego. Só que o que eu quero que vocês percebam aqui de mensagem principal é esse processo, a geração de clareza é um processo, não é uma coisa que você faz assim, é um processo. Você ilumina os primeiros 20 metros, depois você ilumina mais 20, é que nem o farol do carro ele não ilumina a estrada inteira. Se eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu não enxergo São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu enxergo os primeiros 20 metros, depois eu enxergo mais 20, depois eu enxergo mais 20. E esse é o processo natural. Por quê? Porque a gente nunca vai ter certeza de nada. A gente só tem certeza que a gente nasceu e um dia a gente vai morrer. Ponto. O que vai acontecer nesse meio do caminho a gente não tem certeza e a gente não controla. E aí vem a questão da conexão espiritual. Quando eu comecei a estudar a espiritualidade, o Theta Healing me trouxe muito isso e o Theta Healing entrou na minha vida, não estava planejando isso, não era um desenvolvimento que eu estava planejando na minha vida. E eu comecei a compreender, eu comecei a perceber que a minha função aqui é ser eu mesma, me colocar a serviço da vida sendo eu mesma e confiar que o universo, a cada passo que eu der, ele vai colocar o chão. E é isso que eu quero que você perceba também. E quando eu ajo dessa forma, gerando a minha transformação interna e me colocando a serviço da vida, sendo quem eu sou, eu abro espaço para você fazer isso, porque eu não estou ocupando o seu lugar, eu estou ocupando o meu lugar. E eu abro espaço para você ocupar o seu lugar. E se você ocupar o seu lugar, você abre espaço para a pessoa que está do seu lado ocupar o seu lugar. E aí o outro ocupa o seu lugar, o outro ocupa o seu lugar, o outro ocupa o seu lugar e assim sucessivamente. E aí somos todos reconhecidos por nós mesmos, porque a gente está fazendo aquilo que ressoa com o nosso coração.
aquilo que se fosse o último dia da nossa vida a gente ia fazer. Percebem como a engrenagem ela funciona de forma mais harmônica, leve, fluida e feliz para todo mundo? E aí a gente está aqui para isso e a gente merece ganhar dinheiro com isso, porque o dinheiro é um recurso de troca, uma energia de troca no mundo da matéria. Imagina se todo mundo ganhar dinheiro sendo quem é. Ganhar dinheiro por ser quem eu sou. Olha que maravilhoso. Não tem esforço. E aí quebra-se uma crença com relação a trabalho e esforço. Não tem esforço, tem dedicação. Mas não é para ter esforço. Dedicação é você compreender que você está a serviço da vida e do Criador e você se dedicar para servir, para gerar transformação com aquilo que ressoa para você. Mas não que é esforço, não é pesado. Se você está trabalhando hoje e está pesado e você não sente esse preenchimento do seu coração, você ainda está apegada no resultado, você ainda está fazendo porque você está seguindo o manual de sobrevivência, você ainda está fazendo porque você não tem segurança do que pode ser, se você fizer o que você realmente quer fazer, você está vibrando no apego. E vibrando no apego, você não está confiando no fluxo da vida. E apego é escassez, é contrário à abundância. Aí você vive uma vida onde você não tem realização profissional, você não tem realização financeira. E aí começa a corrida dos ratos, a bola de neve e tudo vira uma bosta. Tá fazendo sentido isso aqui pra vocês? Deixa eu ver o que vocês começaram aqui. O que vocês comentaram? A Jenny falou, percebi recentemente, mudou de nicho? Sim, agora o meu nicho é ser eu mesma. Que massa, né? E aí, quem quiser vai ressoar comigo e vai estar aqui. Quem sentir que eu posso ajudar vai se conectar e a energia vai conectar. E é isso, entendeu? E aí não tem esforço. E aí eu posso vir aqui e gerar valor contando a minha história. O que eu vivi, o que eu passei, sabe? O que eu aprendi me relacionando com outra mulher, o que eu aprendi fazendo minha transição de carreira, quais os medos que eu enfrentei, como que eu enfrentei esses medos, o que eu aprendi, como que eu mudei a minha gestão de tempo, porque antes eu tinha um horário que era das 8 às 5, eu trabalhava com isso, era uma coisa, e hoje eu sou dona do meu tempo. Então, como que eu acordo e trabalho? E aí, esse é outro ponto, né? Que se você acha que trabalho é uma coisa e vida pessoal é outra coisa, isso é um indício de que você não está fazendo aquilo que você realmente ama. Porque não existe segregação. A gente passa 1/3, no mínimo, da nossa vida trabalhando. Como que é? Não existe equilíbrio. O que existe é harmonia. E se a gente passa pelo menos 1/3 da nossa vida trabalhando, o outro terço dormindo, em teoria, né? A gente vai dos 3/3, a gente vai viver 1/3 só. Qual é o sentido disso? Se você vai trabalhar de segunda esperando a sexta chegar, ou seja, trabalha de segunda a sexta para curtir o final de semana, por que você tem 7 dias para curtir 2? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, esquece que existe segregação entre trabalho e vida pessoal, porque não existe. É tudo uma coisa só. É por isso que o nosso propósito é ser a gente. É quem a gente é. Porque não tem essa, tô trabalhando, não tô trabalhando. Eu tô sendo eu. E ao ser eu me coloco a serviço da vida, daquilo que eu amo fazer. As pessoas que precisam de mim vão me procurar, porque são muitas. E é isso, e assim vai ser com você. E as coisas acontecem e o fluxo segue. É fluido, é fluidez. A vida é fluidez. Andressa, você sabia de tudo isso quando você fez a sua transição de carreira ou antes de fazer? Não, claro que não, gente. Eu demorei anos para despertar para esse processo. E um dos meus deveres nesse servir a vida e se me colocar a serviço da vida e daquilo que eu amo fazer é abrir os olhos de quem ainda não abriu. Não é porque eu passei 7 anos trabalhando com isso ou porque aos meus 30 anos eu gerei meu processo de despertar que as pessoas precisam passar tanto tempo assim.
A Jenny falou, me sinto assim, amo trabalhar no meu nicho, mas parece que não é isso. Jenny, faz o exercício da sua história. Faz o exercício da sua história, se conecta com isso, perceba as características que estão por trás, o que você sempre buscou, o que as histórias vieram te trazer de aprendizado, o que aqueles eventos, tanto positivos quanto negativos, vieram te trazer de aprendizado. E é um processo de desapego, e desapego dói. Não vou falar que não dói porque dói, mas pode ser leve. Quando você entende que tudo na vida é como é. Eu amo essa mulher que eu conheci, é um amor de alma. Só que eu sei que tudo é como é. Não é porque a gente não tá junto que a gente não se ama. Mas a vida tá me reservando algo muito maior que eu não posso imaginar. E isso é outra coisa que eu quero falar pra vocês. A vida fecha as portas pra gente porque ela vai abrir outras portas que a gente não imagina. E que a gente não acha que poderia acontecer, mas acontece. Você precisa confiar nisso. Confiar nessa centelha divina. Espiritualidade não é religião, não tô falando de religião. Espiritualidade não é uma coisa que você escolhe se você vai se desenvolver ou você vai aprender sobre isso ou não. Na minha visão, espiritualidade é uma necessidade humana. Você se conectar com isso é uma necessidade. Porque a sua vida ela vai passar a fluir muito mais tranquila, muito mais leve, se você entender o que está por trás disso. A gente pode falar num outro momento só sobre isso, tá? Então, Jenny, faça esse exercício. Super recomendo. Jonathan, fala, coach. Ó, a Kelly falou. Estou em uma cidade do interior. Não vejo como fazer outra atividade apesar de não estar feliz. Não pelo que eu faço, porque amo o mundo corporativo e o que eu faço. Mulher nesse mundo corporativo é muito complicado. Os homens seguram o nosso crescimento. Tem medo das nossas capacidades e isso me deixa muito infeliz. Kelly, você estava aqui desde o início da live? Eu falei exatamente sobre isso. E aí eu quero te falar o seguinte. Eu sei exatamente o que você está falando porque eu fui a primeira mulher numa empresa de mais de 100 anos a assumir uma posição que antes era só assumida por homens. Eu sei exatamente o que você está falando. Porém, eu consegui. Eu já vi outras mulheres em outras empresas que conseguiram. É possível. Só que faça isso se for algo que faz sentido pro seu coração. Porque senão, coloque a sua energia naquilo que faz sentido pro seu coração. E aí eu quero te falar uma coisa. Eu vi que você é coach, né? Você é coach, você em paralelo exerce a profissão de coaching, é isso? Só para eu saber. Porque esse lance de cidade pequena, cidade grande, vou falar com muito amor, tá? Mas isso é uma crença, tá? Eu sou de Chiapeta, no Rio Grande do Sul. Já ouviu falar de Chiapeta? Chiapeta é uma cidade desse tamanho. Eu sou de lá. Hoje, com o online, com o mundo online, com as facilidades de comunicação... Ai, Flor, não vi que era você, não reconheci pela foto. Então, hoje com as facilidades de comunicação, com a internet, com os recursos tecnológicos que a gente tem, não importa o lugar que você mora. Só que o que acontece? Às vezes você está escolhendo um caminho mais difícil. E não é para ser difícil. Às vezes você está querendo controlar o caminho. Às vezes você está querendo controlar algo que não é controlável. Se coloque a serviço do universo. Se você não está conseguindo clientes, pode ser que você ainda não esteja conectada com a sua real essência, com a sua história. Porque o que você vai atrair para você é aquilo que ressoa com você.
Então, a gente não tem muito tempo aqui, que tem mais 6 minutos só pra terminar a live. Mas assim, se essa é a sua paixão, viver de coaching, ajudar as pessoas, você precisa segue alguém que já fez isso. Aprenda com alguém que já fez isso. Busque orientação. Busque aquilo que ressoa com o seu coração. E sempre vai ter o mundo material, ou alguém, ou a sociedade, que vai te falar assim: ah, mas isso é difícil, ah, porque eu vim de cidade pequena, ah, porque na minha cidade as pessoas não valorizam isso. Tá bom, você tá olhando para a opção de olhar só para sua cidade. Você tá olhando para a opção de seguir só esse caminho. Existem infinitas possibilidades. Eu poderia ter escolhido ficar em Chiapeta a vida inteira. Eu tô morando em São Paulo. Entende? É fácil? Não. Mas não precisa ser pesado. Tem que ser leve. E aí é uma coisa, né? Esse processo, ele é um sobe e desce. Olha, muitas coisas que eu tive que passar que me geraram dor, sim. Só que você não precisa ir sozinha. E aí é outra coisa que eu fico puta, é que as pessoas acham que tem que resolver tudo sozinha. E eu achei por muito tempo que eu tinha que resolver muita coisa sozinha. Eu tentei resolver muita coisa sozinha. E aí eu gastei o quê? Mais tempo, mais dinheiro e mais energia quebrando a cabeça e dando murro em ponta de faca. Hoje eu não faço mais isso. Ah, Andressa, mas eu não tenho dinheiro para investir. Gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quem me acompanha aqui no Instagram vê que eu tô sempre em evento, ou fazendo mentoria, ou fazendo curso, ou... Todas as vezes eu tenho dinheiro para isso? Não, mas se eu tô dando murro em ponta de faca em alguma coisa, eu não vou mais perder tempo com isso. Eu vou dar um jeito, vou investir e vou fazer. Então pare de achar que você tem que ir sozinha. Busque ajuda, busque recurso, busque a sua tribo, busque mentores. Porque você vai ganhar tempo, você vai ganhar energia, você vai ganhar dinheiro. Isso é fato, tá? Fato. Isso é vivência minha, na prática. A Jenny falou: estou despertando há um tempo já, sinto falta de rituais para me ajudar a desenvolver minha espiritualidade. Cheguei recentemente em São Paulo. Tem locais para indicar? Tenho super locais para indicar. Me manda depois um direct, Jenny. Me manda um direct, eu te mando esses locais, tá? E vamos interagir também. Tenho super. E que bom que você tá nesse processo. Ele é muito lindo. O Luiz falou: comecei meu processo de busca no começo de 2017. Fui encontrar o meu propósito apenas em outubro de 2019. Tudo começou a se conectar: profissional, financeiro, relacionamentos e saúde. Vi muitos amigos. Luiz, exato. As coisas, quando você entra no tempo divino, tem um vídeo no meu Instagram que fala sobre tempo divino. Se vocês não assistiram, assistam. Quando você entra no seu tempo divino, tudo flui. E outra, você teve clareza dessa parte do seu propósito, mas como eu disse, o seu propósito é ser você. E amanhã você não vai ser a mesma pessoa que você é hoje. Então isso vai mudar, porque o seu propósito é ser você. A forma como você manifesta o seu propósito é a sua profissão. E isso vai tendo ajustes à medida que você vai se conhecendo cada vez mais, tá bom? Então, gente, agora, todos nós, a gente tem momentos de decisão na nossa vida. E eu quero te perguntar, eu quero te falar o seguinte: eu acabei de fazer um post antes dessa live fazendo uma pergunta nesse post. E se você me assistiu aqui, interagiu comigo, seja na gravação, seja ao vivo, eu quero que você vá lá nesse post e responda pra mim o que você vai decidir da sua vida. Tá lá naquela perguntinha. Responde lá nos comentários pra mim qual é a decisão que você toma na sua vida naquela pergunta que eu fiz com base em tudo que a gente falou nessa live de hoje. Se você já tomou essa decisão dessa pergunta que eu fiz, comenta lá também que eu quero saber qual é o papel que você tá assumindo, 1 ou 2, tá lá no post que eu fiz, tá? Tá acabando a live aqui, amei estar aqui com vocês, amei a interação. Tragam mais perguntas, dificuldades, desafios pra gente trocar sobre isso, porque, cara, é isso que eu quero compartilhar com vocês e ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Então, se você gostou da live,
também vai lá nesse post, comenta pra mim, e se você acha que alguém não tá vivendo seu propósito de vida, compartilha essa live com essa pessoa, tá bom? Me ajuda a levar essa mensagem pra mais gente. Beijo, obrigada, e a gente se vê ao longo da semana, porque eu tenho as 3 chaves espirituais pra falar que não deu tempo. Vai ser na próxima live, tá? Beijo, tá acabando.